O sábio dizia: o quadrado da hipotenusa é igual às somas dos cadetes, dos catetes. Você também já se confundiu com esse teorema? Pois é, vem comigo que hoje nós vamos falar sobre ele, o grande Pitágoras. Pitágoras nasceu em 570 a.C. e até hoje assombra muitos alunos de matemática. E se você não tem medo de assombração, deixa aí seu like pitagórico que é para fortalecer o canal. Nascido na ilha de Samos, a leste do Mar Egeu, Pitágoras viajou muito e suas ideias influenciaram os maiores matemáticos e cientistas da história e nos influenciam até hoje. Foi ao Egito, conheceu Tales de Mileto, o sábio, e ao retornar para a Itália, fundou uma comunidade pitagórica que tinha cerca de 600 pessoas. Essa comunidade foi fundada em Crotona, no sul da Itália. E um dos detalhes interessantes dessa comunidade fundada por Pitágoras é que ela também aceitava mulheres, mas era uma comunidade muito rígida em relação aos seus conhecimentos. Isso porque Pitágoras, apesar de ter sido um dos grandes estudiosos, matemáticos, cientistas da história, ele também sabia ser muito cruel quando se sentia traído por alguém da sua comunidade. Divulgar seus segredos e seus conhecimentos era algo que eles podiam punir com a morte. Pitágoras era um grande estudioso dos números, das formas, até da música. E gostava de dar significados místicos aos números, tentando achar relação entre todas as coisas que existiam e os números. Porém, acredita-se que ele tinha muito medo dos números irracionais, porque os números irracionais não podem ser representados por uma fração normal de um número inteiro sobre outro número inteiro. Entre eles, o mais famoso é o π. Agora, você concorda comigo que ter medo dos números irracionais, nesse caso, o Pitágoras não estaria sendo muito irracional? Os engenheiros egípcios sabiam que se eles fizessem um triângulo de medidas 3, 4 e 5 de lado, eles conseguiriam em um dos lados um ângulo reto. Então, os agrimensores egípcios usavam cordas com essas proporções para que seus projetos tivessem ângulos retos perfeitos. Pitágoras, quando viajou ao Egito, ele percebeu isso. Ele viu essas medidas, viu como essas medidas eram feitas e talvez tenha saído aí a ideia para o seu teorema que mais tarde ficou tão famoso. É possível que nessas viagens ao Egito, Pitágoras tenha conhecido o grande Tales de Mileto, que ficou famoso por conseguir medir a altura das pirâmides usando apenas o raciocínio lógico. Então, se você tem dificuldades com o teorema de Pitágoras, eu gostaria de propor aqui um pequeno experimento matemático, científico, que você pode fazer na sua casa. Eu gostaria que você conseguisse, de papel ou de peças de Lego ou peças de jogos, 50 quadrados, todos do mesmo tamanho. E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na mesa esses 50 quadrados, mas vamos fazer da seguinte forma. Primeiro nós vamos colocar 3, um ao lado do outro. Depois vamos fazer uma lateral com 4 e depois vamos ligar as duas pontas com 5 quadrados. Dessa forma, nós vamos obter aqui um triângulo retângulo. Agora nós vamos completar a linha ou a base de 3 quadradinhos com todos os quadradinhos até formar um quadradão. Da mesma forma, nós vamos fazer com a lateral de 4 e também com a lateral de 5. Então veja que nós vamos ter uma base, um quadrado de 3 por 3, ou 9 quadradinhos. Na lateral também teremos um quadrado, só que de 4 por 4, ou seja, 16 quadradinhos. E no quadrado maior nós temos um quadrado de 5 por 5, com 25 quadradinhos. Vejam que esse é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto. A matemática tem umas coisas interessantes, né? Veja que um ângulo reto, ele é, na verdade, uma curva de 90 graus. E um ângulo de 180 graus é, na verdade, uma linha reta. Bom, mas voltando aqui ao nosso triângulo retângulo, veja que a base nós chamamos de cateto. E
A lateral nós também chamamos de cateto. Esses dois catetos formam o ângulo reto. E essa parte maior nós chamamos de hipotenusa. Se somarmos esse quadradinho da base, que tem 9 quadradinhos, com os 16 da lateral, nós temos 16 mais 9, 25. E se contarmos os quadradinhos do quadrado maior, veremos que ele tem 25. Ou seja, o quadrado maior, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí, esse é o teorema de Pitágoras. Que nós podemos representar com os quadrados, podemos usar até moedas. Vejam nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz também com pecinhas de jogo redondinhas. Então, se você tem dificuldade de entender como fazer o teorema de Pitágoras, você pode fazer essa experiência em casa. Uma forma muito interessante, usando matemática, para você provar o teorema de Pitágoras é utilizando um quadrado formado por 4 triângulos e um quadrado menor. Vejam essa imagem. Percebam que dentro desse quadrado maior tem um quadrado menor, de lados formados pela letra H. Todos os lados têm o tamanho H. E percebam que esse quadrado menor forma 4 triângulos iguais dentro desse quadrado maior. E esse quadrado menor, ao formar esses triângulos, divide as laterais do triângulo maior em dois segmentos que eu chamei de A e B. Todos os lados têm exatamente o mesmo tamanho de A e B. Ora, como que nós calculamos a área de um quadrado? Então, esse quadrado maior aí, a área dele é o lado vezes o lado. Não é assim que nós calculamos a área de um quadrado? É sua lateral ao quadrado, ou sua lateral vezes a sua lateral. Nesse caso, nós temos aí que a lateral do quadrado maior, ele mede A mais B. Então, qual é a área desse quadrado? Seria A mais B vezes A mais B, ou A mais B ao quadrado, né? Se nós resolvermos A mais B vezes A mais B, nós teremos A ao quadrado, que é o resultado de A vezes A, depois A vezes B, depois B vezes A, depois B vezes B. Nós teremos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então esse é o tamanho da área desse quadrado maior. Mas nós podemos medir essa área também somando as áreas dos triângulos internos mais a área do quadrado menor. Concorda comigo? Ou seja, se eu tiver a área do quadrado menor que está dentro do quadrado maior e somar as áreas dos triângulos menores, eu terei automaticamente a área do quadrado maior também. Como que eu calculo a área do quadrado menor? Ora, é seu lado vezes o seu lado, ou seu lado ao quadrado, que é h. Então, o quadrado menor mede h ao quadrado. E os triângulos, como vocês podem ver na imagem aí que eu separei? Como que eu calculo a área de um triângulo? A área do triângulo se mede assim, base vezes altura, dividido por 2. A base desse triângulo mede B e a altura mede A. Então, a área desse triângulo seria A vezes B dividido por 2. Como eu tenho 4 triângulos, eu tenho 4AB sobre 2, ou 2AB. Essa é a área dos 4 triângulos. Se eu somar h ao quadrado mais 2ab, eu tenho a área do quadrado maior. Por quê? Porque o quadrado menor mais as áreas dos triângulos é igual à área do quadrado maior. Ou seja, eu tenho que h ao quadrado mais 2ab é igual a a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Porque as duas coisas não são a área do quadrado maior. Então eu posso igualar as duas. Então, se eu deixar do lado esquerdo da equação h ao quadrado e passar o 2ab diminuindo para o outro lado, né, porque eu mudei o lado da expressão, eu vou ter que h ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. E o 2ab menos 2ab morre. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho, mais uma vez, a comprovação do Teorema de Pitágoras. Só que dessa vez, matematicamente.
A história de Pitágoras ela tem mais coisas a serem contadas. Num vídeo só não vai dar, seria um vídeo grande. Num outro vídeo eu conto mais um pouquinho da história dele, por exemplo, com a música, que é bastante interessante. E aí, o que você achou dessa parte da história do Pitágoras? Você também gosta dos triângulos? Não gosta? Tem problema com o Teorema de Pitágoras ou acha ele facinho? Diz aí nos comentários o que você achou, se você gostou desse vídeo, se você não gostou. Se você gostou, deixa um like. Se você gosta de vídeos de histórias da matemática, assina o canal, se inscreve aí, liga o sininho, que aí você fortalece o canal e a gente pode continuar trazendo essas histórias da matemática e desses matemáticos famosos. Um abraço e até a próxima.